Dança e alimentação, como ter um corpo que dança mais saudável. Esse é o tema da live de hoje. Eu convidei a nutricionista Mirela Salles, que além de nutricionista é dançarina também. Então ela vai estar falando sobre isso com a gente. Boa noite para todo mundo. Podem chegar. Eu vou chamar aqui minha convidada de hoje, Mirela. Oi, gente. Deixa eu chamar aqui Mirela. Vamos falar sobre esse assunto tão legal que eu tenho curiosidade, eu gosto de estudar um pouquinho sobre. Oi, meu Olá! amor! Boa noite! Tá me ouvindo Boa bem? noite, tá tudo ótimo. Tá me ouvindo bem Tá também? tudo ótimo? Tá Que tudo ótimo. bom! Seja Quanto bem-vinda! Primeiro eu tempo, quero. Kelly? Quanto tempo! Eu quero agradecer você por ter aceitado o convite para falar sobre isso. Obrigada, eu que Deixa eu agradeço. dar uma boa noite para todo mundo que está chegando agora. Ai, deixa eu só ajeitar aqui minha. Tcharam. Opa, ajeitar aqui meu. Pronto. Mirela, boa noite, Tudo gente. Deixa eu dar babá. uma cena aqui pra galera. Opa, você virou? Oh, boa noite, podem chegar. O tema da live de hoje, dança e alimentação, como ter um corpo que dança mais saudável. Bom, antes de eu apresentar a Mirela e falar com ela, eu quero dizer que aqui a proposta dessa live não é mostrar, dar nenhum receita de como emagrecer, não é nada disso. Não é esse o objetivo da live. E nem de dizer qual é um corpo, esse estereótipo de um corpo ideal para dançar, porque todo corpo pode dançar. A dança é para qualquer corpo, independente do tamanho. Mas o objetivo que eu quero trazer aqui, ao chamar ela para falar sobre isso, é mostrar a importância da gente ter uma alimentação mais saudável, independente também de dançar, mas ela vai falar um pouquinho melhor disso, né? Para quem faz atividade física, a gente tentar manter uma alimentação mais saudável. A Mirella é nutricionista e dançarina também, ela já dança há algum tempo. Então, Mirella, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Fala um pouquinho de você, há quanto tempo que você atua com a nutrição, há quanto tempo que você dança. Simbora! Então, gente, Simbora. prazer. Mirela Salles, sou diretamente de Fortaleza. Eu me formei aqui na cidade estadual em 2014.2, por aí. Então, desde então, eu tenho atuado na nutrição clínica. Fiz nutrição clínica esportiva na pós-graduação. Então, eu também atuo muito nessa área por esse motivo. Mas muito porque realmente eu me identifiquei durante a faculdade e meu histórico também de dançarina. Que antes de eu entrar na dança de salão propriamente dita, eu sempre dancei desde pequeno. Então, sempre fiz jazz, fiz balé quando era criança. E na escola, meus pais sempre me incentivaram muito a estar participando disso tudo. Então, a dança para mim sempre foi uma paixão, assim, amor à primeira vista. Então, sempre dancei bastante, sempre estava em todos os eventos lá da escola, sempre eu era. Ah, estava participando como noiva, rainha no São João, e tudo. E Que aí, na legal, eu não faculdade, sabia na que área de você dançava física, desde comecei pequena. a fazer projeto. Lá na faculdade que eu conheci na verdade, antes da faculdade eu dancei forró. Então, eu me especializei no forró com 15 anos, 16, 15 anos. Aí eu dancei por 2 anos, assim, bem intenso. Fui, inclusive, instrutora. E aí eu parei a dança de salão, e aí na faculdade, em 2009, mais ou menos, eu conheci o West Coast Swing, o Zouk, o samba. Eu Que entrei mais pelo samba, viu, legal! Kelly? Entrei Que mais bom pelo saber samba. disso! Isso é Eu novidade. consegui aprender o samba, e aí eu arranhei um pouquinho assim, aí no meio disso tudo eu fui conhecendo o Oeste e tal, e aí eu fui conhecendo em outras coisas também. Mas bem, desde então eu atuo na nutrição clínica, mais voltada para a nutrição clínica esportiva, por causa dessa minha pós-graduação, por causa da dança, do histórico que eu tenho, e venho atendendo dançarinos, praticantes de atividade física, ou não. Aham. Que legal, Mirella, que legal. Então você já é nutricionista há mais de 10 anos, né? Atua há mais de 10 anos e dança muito, desde pequena. E o que que fez você buscar? Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Não tô ouvindo você. Eu não tô te ouvindo.
Não estou ouvindo você. Tá sem áudio. Tá sem áudio para mim ou dela? Você tá me ouvindo? Oi? Eu entrei na Ah, agora eu tô ouvindo. Agora eu tô ouvindo. Sim. Ah, oi? Quer entrar de novo? Acho que tá travando para Mirella. Vamos ver se a Mirella vai entrar de novo. Tá sem áudio. Alô? Alô? E a Mirella. Gente, vocês estão me ouvindo? Quem tá chegando agora? Tá me ouvindo? Vamos lá, vou chamar a Mirella novamente. Vou sair e voltar. Estão me ouvindo? Galera que tá aí, chegando? Sobre hoje o tema da live é alimentação, dança e alimentação, como ter um corpo que dança mais saudável. Tá me Vamos ouvindo, esperar a Kelly? Mirella entrar. Oi, tá ouvindo? Foi? Conexão da Mirella não tá tão boa. Tá ouvindo? Tá falhando um pouco, na Tá falhando? verdade. Tá me ouvindo? Hum, vou desligar aqui meu Bluetooth, peraí. Tá ouvindo? Não tá me ouvindo. Opa, estão me ouvindo, gente? Tá ouvindo? Conexão da Ouvindo? Mirella não tá. Não sei se é dela ou a minha. Olá, ô, Mirella saiu. Gente, quem tá aí agora? Me digam se vocês estão me ouvindo, se estão me vendo, se tá travando para vocês, para a gente continuar a live aqui sobre esse assunto, dança e alimentação, o que que a gente precisa, qual é uma rotina alimentar, não ideal, porque não tem o ideal, cada pessoa necessita de uma alimentação, mas o que que seria uma alimentação boa, né? Que a gente possa manter um corpo mais saudável, um corpo que dance, com mais saúde. Esperar a Mirella entrar novamente. Boa noite para quem for chegando. Olá! Mirella está entrando novamente. Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Agora vai. Tá ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim! Ai, meu Deus. Não Ô, mexer em Mirella. nada. Não sei. Acontece. Acontece. Mas vamos deixar a peteca cair, não. Vamos começar, Vamos vamos embora. aproveitar. Isso. Então, olha só, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu story e para saber, né, as dúvidas que as pessoas têm quanto a esse assunto. E eu anotei aqui. E a primeira, uma das perguntas que caiu lá, Mirella, é: pode comer hambúrguer? Achei engraçada essa pergunta. Eu... Então, gente, pode comer hambúrguer, você pode comer tudo, tá? Na nutrição, a gente busca o equilíbrio dos alimentos. Então, É isso. a gente não busca excluir nada. Na verdade, a gente tem que saber adequar isso no nosso dia a dia. O interessante é saber que essa não é a opção principal para estar sendo consumida todo dia, toda hora, instante. Então, eu sempre fazer o seu hambúrguer em casa. Então, tenha em mãos aí, por exemplo, carne moída, carne de patinho moído, e tenta fazer em casa. E eu levo, por exemplo, air fry, coloco minhas 2 fatias de pão e sou feliz. Inclusive, tem no pacientes, tá? Hambúrguer, coloco tranquilamente no plano dos pacientes. Inclusive, tem uma paciente minha aqui rodando, entra e sai, eu não sei se ela tá conseguindo entrar. Mas ela tem hambúrguer, tem hambúrguer no plano dela, inclusive.
Ai, que legal, que bom, que bom. Outra pergunta. Essa aí fizeram, mas essa eu tenho curiosidade também. O que comer antes e depois de treinar? O que Bom, você aconselha, assim? O que você orienta? É cada pessoa de um jeito? Precisa de um tipo de alimentação? Pronto. A nutrição ela é muito individualizada. Então, a gente precisa realmente conhecer o histórico do paciente. Saber como que é a alimentação dele no dia, que é o hábito, tanto alimentar quanto também de exercício físico. Saber também se o paciente, como é que, qual o tipo de atividade física que esse paciente vem fazendo ao longo do dia, se é só treino, se é atleta, qual a intensidade desses exercícios. Então, para tudo isso, a gente tem uma alimentação específica, tá? Mas assim, de forma bem geral, uma alimentação principalmente pré-treino é tudo aquilo que você consome 24 horas antes do exercício. Então não é única e exclusivamente aquilo que você consome meia hora antes, tá? Então 24 horas antes está realmente tá preenchendo suas reservas energéticas. Então, quando a gente consegue preencher nossas reservas energéticas, a gente consegue ter um bom desenvolvimento na atividade física. Quando a gente vai fazer um exercício físico, a gente tem que entender que antes do exercício, 1 hora antes, 2 horas antes, uma alimentação mais rica em carboidratos pode contribuir no melhor rendimento. Por isso que tem estratégias como, por exemplo, low carb, cetogênica, que baixa bastante carboidrato, que já não é tão interessante, porque o rendimento cai. Então, averiguar qual é o objetivo do paciente. É emagrecimento? É melhorar rendimento, hipertrofia? Então, para tudo isso, a gente tem um plano alimentar específico, uma estratégia alimentar específica. Mas de forma bem geral, antes do exercício, o ideal é ter carboidrato, porque carboidrato é a nossa principal fonte de reserva energética. Associado proteína, então tem que ter proteína também na nossa alimentação, e aí entra queijo, ovo, frango, carne ou mesmo proteína vegetal, tá? E gordura, fontes boas de gordura, abacate, azeite, massa e assim sucessivamente. Para o pós-treino, pensa assim comigo. Durante o exercício, a gente está utilizando muito a nossa energia. Então, a gente está exaurindo as nossas energias. Então, a gente precisa recompor essas energias ao acabar, ao finalizar um exercício físico. E aí, a gente entra na parte de reestruturação de todas as reservas energéticas. E aí, a gente entra também com carboidrato. E aí, a gente tem uma mudança do tipo de carboidrato, por exemplo. No pré-treino, um carboidrato mais complexo, que tem mais fibra, tá? Que te dê energia durante toda a atividade física. E no pós-treino, precisando de energia instantânea, porque a gente acabou nossas energéticas. Então, a gente está precisando de energia rápida. Então, a gente precisa de energia rápida de um carboidrato de mais alto índice glicêmico associado com certeza à proteína. Essa proteína ela também vai ajudar aí na reestruturação muscular e melhorar nosso rendimento nos próximos exercícios. Opa. Tá, Deu para então entender? vou aproveitar para tirar. Eu vou aproveitar para fazer minhas consultas aqui online gratuita. Poxa, aproveita. Então, Eu estou bem à vontade. dúvidas. Eu pesquiso, eu estudo por curiosa, assim, estudo muito sobre alimentação. Eu sempre gostei, desde quando eu comecei a dançar, a minha alimentação sempre foi muito diferenciada em casa. Legal. Ótimo. E há alguns anos atrás, eu eu fui numa nutricionista para que eu queria fazer, eu não queria emagrecer porque eu nunca tive problema de engordar, muito pelo contrário, eu emagreço com muita facilidade. Eu tive hipertireoidismo, né? Alguns anos atrás, meu metabolismo é muito acelerado. E eu queria mudar a minha alimentação, ter uma alimentação mais saudável. E a gente vê muita coisa, né, Mirella? Agora você deve perceber isso, principalmente nessa era digital, todo mundo entende de alimentação, né? Todo mundo quer dar dicas. E eu falei, não, eu vou procurar uma nutricionista para que ela me passe, me diga o que seria para mim uma alimentação saudável. E a minha experiência com ela é ótima e tal, mas ela me cortou muito o carboidrato. E eu fiquei extremamente. Eu senti que meu corpo cansou. E eu falei para ela: olha, eu sou dançarina, eu tenho. A minha rotina de ensaio é intensa, eu ainda malho, eu faço balé, na época eu estava fazendo, eu dou aula quase o dia inteiro. E ela me cortou o carboidrato, principalmente à noite. E eu lembro que eu me senti muito, muito cansada. Como que eu senti falta do carboidrato? Muito, à noite.
Eu senti muito falta. Porque assim, eu dou aula até a tarde, da noite e tal. E aí eu falei pra ela, eu falei, Renata, muda, ela mudou um pouco, acrescentou 2 colheres de arroz, enfim, ou outro tipo de carboidrato. E assim, eu tinha na época a dúvida, o que seria, você falou assim, um pré-treino, você precisa de um carboidrato que te dê mais leve, né? E depois do treino, um carboidrato que mais rápido, ou seja, que aumente a sua glicemia. Quais seriam esses carboidratos? A batata doce, por exemplo, é pré ou pós-treino? Massa. Vamos lá. Primeiro, quando um nutricionista ele te recebe, ele tem que conhecer todo o teu histórico. Então, ela realmente tem que entender, nós temos que entender como está o teu dia a dia, como está a tua rotina de exercício físico, para depois a gente dar nosso parecer, né? Não sei qual foi o intuito que tu buscou ela, mas assim, definitivamente, carboidrato e rendimento, eles são melhores amigos. Quando a gente reduz carboidrato e a gente quer um alto rendimento, isso não conversa. Não existe uma boa conversa entre essa estratégia, tá? Eu senti O carboidrato, pensa assim, o nosso corpo, ele é como se, eu geralmente falo muito isso para os meus pacientes, o nosso corpo é como se fosse um carro flex. E quando a gente fala de um carro flex, é um carro que é apto a andar tanto com gasolina quanto com álcool, né? Mas quando ele roda com a gasolina, ele tem um melhor funcionamento, rendimento, certo? né? Da mesma forma. Como? Um maior rendimento, né? Melhor rendimento, exato. E da mesma forma, o nosso corpo. O carboidrato é a nossa gasolina, entende? E quando a gente parte para usar outras reservas energéticas, como a gordura, como a proteína, elas funcionam como se fosse o álcool do carro. Então, ele não roda tão bem, sabe? Então, da mesma forma, é o nosso corpo. Quando a gente precisa de um rendimento, bom rendimento, quando a gente é atleta, quando a gente gasta muito energia no exercício físico, a gente precisa de muito carboidrato para conseguir gerar essa energia e melhorar o nosso rendimento naquela atividade física. Então, você sendo dançarina, principalmente se uma estratégia for mais low carb e baixar carboidratos, o ideal é não baixar ao redor dos teus treinos principais. Mas aí tem que ver qual era o treino, tua estratégia de emagrecimento, tem hipertrofia, tem muita dança, tu dá muita aula de dança no período da noite. Então, realmente, tem que averiguar se essa é a melhor estratégia para ti. E tu realmente tem que conversar com ela sobre isso. Com relação aos carboidratos, a gente fala assim, existe o carboidrato bom e o carboidrato ruim, né? O carboidrato bom é um carboidrato mais complexo, é aquele que tem mais fibra. É, por exemplo, um alimento integral, as frutas, principalmente frutas com casca, com bagaço, alimentos que tem chia, aveia, linhaça, na sua composição. Tubérculos, como você mencionou, a batata. Então, todos esses alimentos, eles são carboidratos mais complexos. Então, eles são maravilhosos para te dar energia a longo prazo. Então, se eu pudesse fazer um gráfico, em vez de quando você consome o carboidrato, em vez de você entra no sangue o carboidrato e ele fica te dando energia ao longo do tempo. Diferentemente de um carboidrato de alto índice glicêmico, como chocolate, como doce, tá? Então, alimentos de alto índice glicêmico, quando ele entra no teu sangue, em vez dele te dar energia de forma estável, ele cai muito rápido. Então, quando ele cai no teu sangue, então baixa essa energia muito rápido. Mas, Mirella, por que eu preciso desse tipo de carboidrato no pós-treino? Porque no pós-treino a gente precisa reconstruir nossas reservas. Então, a gente precisa que esse carboidrato entre rápido dentro da célula. Esse é um carboidrato chamado carboidrato simples. Então, ele é simples de entrar dentro da célula. Já o outro tipo de carboidrato, ele é complexo. Então, ele é mais complexo de entrar dentro da célula. Então, consequentemente, ele te dá energia de forma mais estável ao longo do tempo. Que é o que a gente quer. Porque para a gente ter um bom rendimento no exercício, a gente precisa dessa estabilidade sanguínea. Tá para entender? Deu, agora deu. Tá ótimo. Hoje, por exemplo, hoje eu tive um ensaio, eu voltei semana passada a treinar com o Fabiano, meu parceiro. A gente já tava, acho que mais de um mês sem se ver, sem treinar. E a gente voltou a treinar, assim, intensamente. E semana passada a gente morreu, assim. Falei, caraca, tempão sem treinar e que bom. Hoje eu treinei com ele. E aí, o que eu fiz? Olha, me diga se eu tô certa ou se o que eu posso melhorar. Eu tinha treino com ele, então eu falei, pô, vou almoçar 2 horas antes. Porque não é um treino de chegar e dançar, não. A gente já faz um treino mais pesado. E aí eu falei, eu almocei 2 horas antes. Eu gosto de comida, assim, comida de verdade. Arroz, feijão, comi uma carninha, muita salada, 2 horas antes. Aí treinei com ele e no pós-treino eu comi uma banana.
só comi Pronto. uma banana. Aí não é. Aí é o Esse aí quê? foi um erro. Esse foi um É, erro. né? É. Por quê? Vamos lá, vamos entender. Primeiro, Mirela, eu posso fazer um almoço e depois ir treinar? Uma dica que eu vou te dar aí para quem estiver aqui vindo. As principais refeições, elas são excelentes pós-treinos. Excelentes pós-treinos. Principalmente quando você não está sendo acompanhado por um nutricionista, por exemplo, tá? Para você não fazer um errinho como esse que você fez. Mas vamos lá entender por quê. Porque é uma refeição que ela é muito completa. Ela é muito completa. Ela tem tudo. Então, ela tem carboidrato, ela tem proteína, ela tem gordura. Então, ela vai reestruturar tudo aquilo que você está precisando. Então, ela é maravilhosa, tá? Então, ela é excelente. Quando você consumiu, por exemplo, foi à tarde, né, treinar, então é uma outra situação. Isso. Mas ainda à tarde, fazendo o almoço, seu pré-treino, 2 horas antes é interessante, porque tu tá dando 2 horas de digestão daquela refeição. Então é ótimo. Quando tu vai fazer o exercício, tu começa a ter já a energia proveniente realmente daquela alimentação, porque ela era uma refeição muito complexa, tá? Então, tu faz o exercício, tem um bom rendimento no treino. Agora, quando acaba o exercício, é importante ter uma fonte de carboidrato, ótimo, mas também fonte de proteína. Então, aí Proteína, né? entra, por exemplo, o auxílio do whey, entra o auxílio dos ovos, entra o auxílio, por exemplo, do frango. Sim, esse é um momento muito importante. Por mais que o teu exercício ele fosse mais aeróbico, é sempre importante priorizar proteínas em grandes partes nas refeições, principalmente café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Então, nessas distribuições, ela é muito importante a proteína. E aí, entrando como pós-treino, excelente estratégia para poder também reestruturar a tua massa muscular que foi desgastada durante a atividade física. Pois é, porque assim, o que que aconteceu? Eu tinha que fazer minha série de musculação, que eu contratei um personal e tal, e não deu para fazer de manhã. Não consegui fazer de manhã, enfim. E aí eu tinha meu treino à tarde com o Fabiano, e assim que terminou o treino, eu tinha um intervalo de 1 hora para começar a fazer a musculação. Então, por isso que eu comi uma banana. Ainda fiz uma outra coisa também, que eu tomei um café. Eu preciso do café. Cafezeira, né? Eu preciso do Tinha café à tarde. Então, eu tomei um café e comi uma banana, porque eu esperei 1 hora para começar a fazer a musculação. Então, nesse intervalo entre terminou o meu treino com o Fabiano e fazer a musculação, o que que eu deveria... Manteria o ovo, uma proteína e um carboidrato? Porque aí seria pós e pré-treino. Pré-treino do próximo, assim. Primeiro, qual é o teu objetivo? O meu objetivo, eu nunca tive o objetivo de emagrecer, porque eu emagreço com muita facilidade. O meu objetivo é só saúde, manter minha musculatura, enfim, já tô com quase 42, então preciso pelo meu treino de dança, manter uma saúde do meu músculo. Então, a musculação, para mim, ela é importante, por mais que eu não gosto muito, mas é necessário. Então, meu objetivo é manter a saúde. Não é hipertrofia, não é emagrecimento, nada disso. A estratégia de colocar um carboidrato entre 2 exercícios é ótima, tá? Principalmente quando é um exercício aeróbico, aí depois um exercício anaeróbico, tá? Agora, se eu puder te dar uma dica, para que tu tenha melhor rendimento no exercício anaeróbico, que é a musculação, o ideal realmente é tu colocar ele em outro momento do dia. Mas, como aconteceu... Geralmente assim, lembra foi de bem manhã, visitado, hoje né? eu não consegui. Com certeza. Porque quando tu faz o aeróbico... É porque pensa assim comigo, tá? A gente tem a gasolina e tem o álcool dentro do carro. O teu carro ele vai usar a primeira gasolina, né? Por quê? Porque ele roda melhor que a gasolina. Ele vai deixar para usar o álcool só no final, porque ele não roda tão bem no álcool. Da mesma forma, nosso corpo. Quando tu entra no exercício aeróbico, o teu corpo ele vai usar o carboidrato todinho lá nesse exercício aeróbico. E para tu ter um bom rendimento, tu vai ter que usar mais carboidrato mesmo, certo? Aí quando tu for para musculação, a depender do tempo que tu fez exercício aeróbico, a depender do tempo que for o teu treino, se foi mais de 1 hora, mais de 2 horas, a depender desse momento, as tuas reservas energéticas, pois pronto, as tuas reservas de carboidrato, elas começam a diminuir bastante. Aí o que acontece? Quando tu vai entrar no exercício de musculação anaeróbico, as tuas reservas elas estão baixas. E a musculação é um tipo de exercício anaeróbico que basicamente só utiliza carboidrato como fonte energética. Ela não utiliza muito gordura, diferentemente do exercício aeróbico. De falar que quer emagrecer, faz exercício aeróbico e tal. Mas enfim, isso é cena de outros capítulos. Mas as pessoas relacionam muito isso, porque realmente o aeróbico ele é mais voltado para a queima de gordura. Porque quando acaba o carboidrato, ele consegue usar gordura com mais facilidade. Agora, a musculação não.
E aí, então, tu vai para musculação com baixo teor de carboidrato. Só uma banana não é capaz de reestruturar toda a tua necessidade de carboidrato para tu render bem durante o treino. E quando a gente fala de musculação, a gente fala de rendimento. A gente fala de levantar peso, fazer exercício bem feito, executar de forma feita exercício, periodização, intensidade, frequência. E para que tudo isso aconteça, é muito importante que os carboidratos estejam no nível máximo, entende? Então, só uma banana pode não ser suficiente, mas com certeza ela te ajudou para ter um bom rendimento e fica essa observação para tu não ficar realizando toda a vida esse tipo de mesclando esse tipo de atividade, aeróbico e anaeróbico, junto. Sim. Principalmente à tarde, o ideal realmente é colocar em momentos diferentes. Diferente. Então, se possível, musculação de manhã Sim. e o aeróbico o treino à tarde, à tarde. Isso. Sim. Evitar até mesmo o inverso, porque às vezes a gente se poupa, né? Então a gente dança, a gente se poupa, por exemplo, na musculação, porque a gente treinou muito em outro exercício. E não é interessante se poupar. O interessante na musculação é você dar o gás. Para quê? Para que a tua musculatura ela se lesione no sentido positivo da palavra. Essa lesão da musculatura gera a tua hipertrofia, que é o que a gente busca, né? Ganhar massa muscular na atividade física para acelerar o metabolismo, melhorar a composição e assim sucessivamente. A Sandra colocou aqui um sanduíche com atum e uma banana. Seria isso? Adoro. Pronto, excelente. Inclusive, sanduíche com patê de atum. Gosto muito de passar, por exemplo. Exato, gosto de passar patê de atum. Inclusive, junto com o atum, eu boto iogurte muitas vezes. Alguns pacientes gostam de requeijão. É interessante. Ou pode ser o patê de frango, ou pode ser frango com queijo, ou pode ser, enfim. Várias são as formas. Tem panqueca, tem tantas opções que a gente pode estar utilizando aí. Além das formas a gente poder estar reconstruindo nossas reservas. Show. Então vamos lá. Ó, outra perguntinha aqui. Os grãos como nozes, castanhas, amêndoas, são boas para dar energia? Elas são gorduras, certo? Gorduras boas? As oleaginosas? Ou não? Pronto. Exato, entra nessa observação que eu te falei, na questão do carro flex, né? Então, para o corpo, como fonte de alimento é carboidrato, principalmente quando a gente prioriza rendimento, tá? Já dependendo da estratégia, por exemplo, eu trabalho com estratégias low carb, eu trabalho com estratégias cetogênicas. Então, nessas situações, a gente realmente coloca fontes de alimentos de baixo de carboidrato ou oleaginosos. Tá? Mas assim, essa não é a melhor estratégia para te dar o melhor rendimento no exercício físico. Então, se hoje eu vou fazer um exercício e por exemplo, não estou fazendo nenhum tipo de estratégia alimentar e eu quero treinar, eu vou comer castanha para poder treinar bem? Não funciona assim. Esse não é o intuito, tá? Então, as castanhas, elas vão mais te dar saciedade, tá? Elas provocam, ou seja, elas provocam uma sensação de saciedade. Então, as castanhas são interessantes, mas aliadas, por exemplo, à fruta. Aí entra, por exemplo, uma banana. Então, entra banana com pasta de amendoim, ou banana com amendoim, ou banana com castanhas, tá? O ideal é associar. Pois é, porque essa minha nutricionista, ela é muito antiga. Eu tô falando, gente, de uns 5 anos atrás, tá? E aí ela me passava como lanche 4 castanhas à tarde. E eu sou magrinha, né? Sempre fui e tal. Eu falei, meu Deus, eu senti uma fome. 4 castanhas. Eu emagreci, assim, tipo, em 20 dias, perdi uns 2 mais quilos. Porque eu falei, não dá para sobreviver com 4 castanhas à tarde. O meu corpo Mas era o teu lanche da tarde? Eram 4 castanhas? Eram 4 castanhas o lanche da tarde? 4 castanhas. Isso, eram 4 castanhas e 4 castanhas do Pará e 2 outros tipos de... Eu não sei se era 2 damascos secos. 2... Era uma combinação de umas oleaginosas, assim, sabe? E aí eu senti muito. Tá. Então, não é ideal. Aí, quando o paciente... Não, para você que dança muito, não é uma estratégia que eu utilizaria, né? Então, é muito complexo eu entender por que ela te passou. Não sei qual foi o teu intuito na época. Você falou, quero definir, quero diminuir mais percentual de gordura e tal. Mas é uma estratégia hoje, escutando assim, um pouco da tua... Te conhecendo, um pouco das
observações, eu acho que não era uma estratégia que eu utilizo. Precisa mais carboidrato. Mas, assim, não apenas carboidrato. A que é uma gordura maravilhosa, ela entraria aí também como um coadjuvante, na verdade. Junto com o carboidrato e a proteína. Aí a proteína, ela entra de forma fundamental. Principalmente nas estratégias principais refeições. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Agora, Mirela, tá. Vou te falar até uma observação. Tá. No lanche da manhã, às vezes, eu até coloco castanhas para os meus pacientes. Às vezes é até assim, tô sem fome, não preciso comer, então nem precisa consumir. Mas é mais nessas observações, nesse lanchinho, assim, algo mais simples. Mas os lanches grandes, eu foco muito nesses 3 macronutrientes. Show. E agora, olha só, vamos lá puxar para a galera da dança de salão. Bora. Nós que somos... Opa, nós que somos da noite, né? A gente sai dos bailes muito tarde. Nós, dos eventos, saímos de manhã dos eventos de West, né? O baile acaba às 6, 7 horas da manhã, 8. Já saí de baile 8. Tudo bem, nesse momento vai, espere e toma um café da manhã. Mas vamos supor que a gente foi para um baile, a galera que está assistindo a gente, foi para um baile de forró, dança de salão e saiu 1 hora da manhã, 2 horas da manhã do baile, morrendo de fome. O que comer nesse momento? Pronto. É uma situação atípica, né? Então não é sempre que você faz isso. Porque assim, o que acontece? Fazer uma refeição grande antes de dormir ou próxima ao sono é ruim por causa da digestão. Dificulta a digestão. Então isso pode prejudicar. Como é algo excepcional, não tem muito, entre aspas, não é tão prejudicial. Tá? Mas o ideal realmente é a fase completa. Todas as fontes de nutrientes que a gente falou anteriormente. Carboidrato, proteína, essencialmente para recompor aquelas reservas energéticas exauridas durante a atividade. Terminei um treino, terminei uma dança que foi muito desgastante. Estou muito cansada. O ideal realmente é fazer uma refeição mais completa, que tem que dormir daqui a pouco, ou é algo no meu dia a dia, aí seria interessante, por exemplo, uma suplementação. Aí seria uma vitamina com carboidrato de alto índice glicêmico para poder recompor essas suas reservas energéticas, ser mais rápida a absorção no nosso organismo desses nutrientes e tu poder dormir de forma mais tranquila e não atrapalhar teu sono. Mas se for um dia Então, de festa, de evento, dá pra gente fazer uma refeição completa. Vitamina é maravilhoso, ótimo. Chegou em casa do baile e fez uma vitamina. Exato, uma vitamina, Nem por exemplo, pensar sanduíche. Passar ali no sanduíche e comer uma massa, ir no restaurante comer uma massa. Nem pensar. Pronto, não é interessante porque é muito pesado, entende? Agora sim, de manhã, maravilhoso, porque já vai logo pro café da manhã. Aí maravilha da manhã, constitui todas as suas reservas energéticas, é maravilhoso. Sim, quantas vezes eu fiz isso de sair do baile e, tipo, sair do baile 5 horas, 6 horas da manhã e falar, não vou nem dormir. Vou esperar, sei lá, quando é hotel, né, que a gente vai para evento, vou esperar para tomar um café da manhã e eu durmo. Várias vezes. Mas confesso que já saí de baile, muito baile, e já fui comer sanduíche. Quem não foi, né? Quem nunca? Né? Muito desgastado, né? O sanduíche é só... O problema do sanduíche é a fritura. É porque quando a gente vai comer fora. Aí a gente escolhe logo os piores, né? É a fritura, com muito molho e tarará. Mas casa, com um pãozinho integral, que até a colega falou aqui. Isso é ótimo, é uma estratégia muito boa e muito válida, tá? É interessante, sim. Agora, quando tem gordura saturada, alimentos de difícil digestão, aí pode ser prejudicial mesmo durante o sono. Mas sendo excepcional, não é problema. Uma vezinha que eu taco lá, não tem problema não. O problema pode ser sempre. Tá. E Mirela, eu vou falar agora da dança mais profissional, não das pessoas que fazem dança por hobby, né? Que é a maioria aqui das pessoas. Um dançarino profissional, ele pode ser vegano? O que você acha? Eu já tentei ser vegano uma vez, mas também senti falta da proteína. Meu corpo sentiu muita falta. Sede, né?
Vai aos poucos, tá? Então, quem está interessado em fazer a transição, inicia aos poucos. Primeiro vai tirando, primeiro vai fazendo, por exemplo, um dia, né? Um dia sem carne, por exemplo. Aí depois Sim. passa a ser ovo-lácteo vegetariano, aí depois vegetariano, aí depois vegano. Porque essa transição realmente ela pode ser muito difícil para o teu organismo. Pensa assim, ele está acostumado todo o tempo a consumir todos aqueles nutrientes. De repente, tu exclui de uma hora para outra, teu corpo sente. Então, o ideal realmente é fazer essa transição aos poucos. Mas, certeza, vegano, foi isso tempo que dizia que vegano não podia fazer exercício de musculação ou fazer outras coisas, não existe isso. Hoje, vegano, vegetariano, ovo-lacto, pode fazer tudo, todas as opções, não tem distinção, tá? Agora, tem que ter realmente uma alimentação balanceada e voltada para as suas necessidades nutricionais, porque ele pode sim ocasionar déficit, prejuízos com relação a isso, tá? Mas basicamente é isso. Mas uma alimentação balanceada é perfeito. Tem tudo, todos os nutrientes que o seu corpo precisa. Então, agora Kelly, vamos lá para os alunos. Oi. tu tá escutando chiadinho ou só sou eu? Um tic-tic. Eu tô ouvindo um chiadinho. Né? Estranho. Tô Vocês estão ouvindo. ouvindo? Estranho, tava escutando aqui. Mas Pois é, não não sei por quê. Mexi em nada. Tá ouvindo? Parou, Kelly. Estranho. Ótimo. Vamos lá, para os alunos agora. O aluno chegou, o aluno vai fazendo uma aula de dança. Pode ser aula de qualquer dança. No momento que ele chega na aula, assim, se ele quiser comer alguma coisa, as famosas barrinhas de cereais, o que você acha? Ou uma fruta? Tem muita barrinha sendo vendida como sendo maravilhosa e, na verdade, não é, tá? Sempre observe os ingredientes daquele alimento que você está consumindo. Eu sou a favor mais de descascar mais e desembalar menos. Eu sou mais a favor dessa frase. Então, sempre que eu posso, eu indico para os meus pacientes a fruta. Mas o ideal é um tempo de digestão aí de aproximadamente 30 a 45 minutos antes de fazer a dança, porque senão pode impactar por causa da digestão. Isso pode dificultar. Inclusive, eu vejo meus alunos chegando. Tem pessoas que têm má aceitação líquidos, por exemplo, então vitaminas. Eu vejo meus alunos chegando para fazer minha aula. Fala, Kelly. Agora na hora, né? Porque eu estou num espaço que não tem não tem o barzinho, né? Mas assim, comem um misto, comem um salgado para fazer a aula. Na hora. Que tá assistindo a gente. Imediato. E aí já vai dançar? Já vai dançar, come, termina. Ou às vezes tá dançando ali e tá comendo ao mesmo tempo. Não. Muitas pessoas. Essa não é a melhor opção. É assim, a gente tem reservas energéticas, né? A primeira delas é a nossa glicemia, que é o açúcar que está no nosso sangue. Depois a gente entra para os nossos glicogênios, glicogênio muscular e hepático, tá? Então, a nossa primeira fonte de energia vem do nosso sangue. Então, a gente tem aí, por exemplo, carboidratos como banana, uma fruta, tá? Pode até ser um sanduíche, mas então esse sanduíche algo simples, um pãozinho, um queijo de ponto, nada muito elaborado, porque pode sim dificultar a digestão na hora que for para o exercício. Na verdade, eu costumo passar para os pacientes ou banana, ou alguma fruta, ou a fruta com castanhas ou com pasta de amendoim, um suco de uva também dá certo, suco de uva integral, suco de laranja com beterraba é excelente, que aumenta a perfusão sanguínea, ou seja, a gente consegue dar mais nutrientes para o nosso corpo naquele momento de exercício físico. Então, essas são opções de energia que a gente pode estar dando para o nosso corpo antes de fazer exercício. Mas tenta aí mais ou menos um tempo, um intervalo de 40 minutos aproximadamente. Algumas pessoas não têm uma boa aceitação com líquidos. E cuidado com as vitaminas, cuidado com o iogurte, cuidado até mesmo com o suco. Porque em algumas pessoas tendem a balançar, aquela sensação de que está balançando quando você está fazendo exercício. Então, pode prejudicar o seu exercício, o seu rendimento. Então, tem que ser averiguado. Então, essas principais observações aí, vocês podem estar utilizando no dia a dia de vocês. Mas misto quente na hora que for dançar, ou salgadinho, não, gente, evitem.
Ó, a Mona tá colocando, o povo janta uma pratada e chega no baile sem coragem. Não é, Mona? Eu tô falando isso. Eu como a sobremesa, Exato, por chego causa da pronta. digestão. Exato, por causa da digestão, Mona. E ainda dá aquela sensação de cansaço. Exatamente isso. Por quê? Porque o teu corpo ele vai levar todo o sangue para se direcionar todo para a digestão. E aí tu ainda tá exigindo do teu corpo uma outra energia, um outro exaustão energética. Então o teu corpo ele vai demandar muita energia para poder cuidar de duas situações. É de outra demanda. Interessante. Não é? Pelo menos um intervalo entre uma refeição grande e o exercício. Uhum. Mirela, tem duas coisas que eu não consumo, quase nada. Não vou falar aqui 100%, porque tem umas coisas que eu como. Eu não consumo açúcar. Aqui em casa, por exemplo, não tinha açúcar. E eu tenho uma pessoa que trabalha comigo há muitos anos, que quando teve a pandemia, ela deixou de vir, né? O tempo, enfim. Mas ela voltou, né? Minha diarista, que cuida de mim, eu falo que não é minha diarista, mas ela é minha mãe, assim, ela cuida da minha alimentação. E eu não consumo açúcar. E quando ela voltou, ela falou, Kelly, não tem açúcar nessa casa. Não, eu preciso ter açúcar em casa. Então, eu não consumo açúcar. Que eu falo que não é 100%, porque eu como um bolo, né? Quando eu saio, então tem açúcar. Mas eu não consumo açúcar. E tem muitos anos que eu não consumo, assim, açúcar. E me fiz muito bem. Eu não sou do doce, então eu não senti dificuldade. Eu tomo café sem açúcar. Foi a última coisa que eu tirei, foi outro nível. É outro nível, né? Eu tô no nível, fala aí, eu tô no nível tomar café sem açúcar, eu tomo. Eu fui trocando pelo Demerara, aí tomei o açúcar, consumi o açúcar de coco, ele é um pouco mais caro, mas aí até que eu fui tirando tudo, e agora eu sinto, se eu consumo açúcar, eu sinto, enfim. Mas eu gosto de consumir um bolo quando eu saio, de vez em quando, então eu consumo açúcar, né? E a outra coisa é leite. Eu não consumo leite. Também não 100%, porque eu como queijo. Não muito, mas eu como queijo de vez em quando, no sanduíche. O açúcar, vilão, ok? Certo? E o leite, para você, é vilão? Para mim, o leite não é vilão. Não é vilão Inclusive, isso para é você? muito... Não, não é. Não, Mas... a lactase não é difícil de quebrar, porque a gente... Enfim, essas minhas pesquisas, né, com essa coisa. E eu me senti muito bem. Questão de bezerro, que o bezerro pode, eu tive a muitos gente não é problemas bezerro, né? Tem toda uma teoria. Eu tive muito problema com sinusite uma fase da minha vida. E quando eu parei de consumir leite, melhorou muito. Pronto. Todo mundo tem uma sensibilidade, tá? Que é um nível de sensibilidade. Isso realmente tem que ser avaliado durante a consulta. Então, eu tenho pacientes meus que se dão super bem com leite, é tranquilo. Então, eu não saio tirando, excluindo o leite de todo mundo. Realmente, vejo até que ponto eu consigo ir. Algumas pessoas, uma grande parte, realmente não tem uma boa aceitação, que eles têm uma sensibilidade aumentada. Isso porque eles tiveram uma exposição muito alta durante a vida, principalmente na fase da infância e na adolescência. E o nosso corpo, ele começa a deixar de produzir mesmo a lactase, que é a enzima que digere o carboidrato do leite, né? Então, a depender da situação, o leite, ele realmente vai ser prejudicial. Algumas pessoas, ele pode aumentar mais, principalmente a formação de muco. Então, pessoas que têm sinusite, por exemplo, não têm uma boa aceitação com leite por esse motivo. Então, o leite, ele aumenta mais a produção de muco no nosso corpo. Então, tem que ter cuidado mesmo. Então, são detalhes que a gente tem que sair observando, sabe? De cada paciente. Mas eu não posso sair simplesmente retirando leite de uma paciente que ama leite, que acorda todo dia e toma todo dia leite, tá? Então, realmente, a gente não pode sair tirando. Então, é porque cada caso é um caso, sabe, Kelly? Por exemplo, o whey protein é uma proteína proveniente do leite. Então, eu utilizo o whey no meu dia a dia, no dia a dia dos meus pacientes. Eles têm essa aceitação. E realmente eu tenho que ver até que ponto eu consigo ir fazendo essa, entre aspas, nem exclusão, mas essa modificação na alimentação do meu paciente, quando ele realmente necessita. E não simplesmente sair tirando leite assim, porque vai te ajudar a emagrecer, ou porque o leite é inflamatório, porque hoje a gente já tem inúmeras pesquisas que dizem que o leite não é inflamatório. Então, realmente, a gente tem que sempre esperar assim, porque sempre sai uma informação muito forte. Meu Deus,
o leite ou o pão ou o ovo é muito prejudicial, então realmente tem que ter muito cuidado com essas obsessões. Então esperar, dar um tempo, até que os ânimos se acalmem para depois começar a sair as pesquisas científicas e você ter certeza da estratégia que você vai utilizar, tá? Uhum. Ó, tá falando do... Ah, você falou do ovo. Ih, ovo da minha vida... É ovo aqui em casa, pode faltar tudo, menos ovo. Menos ovo, vai ótimo, Kelly. Menos Ovo é ovo. vida. Ovo é vida. E açúcar, eu realmente não sinto falta. Como assim? Se eu for na casa de alguém, tem um bolinho aqui, eu como e tal, mas não é uma coisa que eu precise. A Moná tá falando, toma ômega 3 que melhora, Kelly. Leite em pó puro é bom. Isso eu fazia na infância. Eu comia, ficava preso no céu da língua, aquele leite, né, Moná? Eu Tá fazia mexidinho, né, mulher. Moná? Leite Eita, com muito água, gostoso. vou fazer com brigadeiro. Até hoje eu escuto isso. Leite em pó com um pouquinho de água e achocolatado. Ainda hoje eu escuto no consultório. A Mona falou aí, ômega 3 melhor, Kelly. Então, o ômega 3 é um excelente anti-inflamatório. Então, realmente ele pode melhorar, sim, situações de inflamação, principalmente respiratória, né? É uma estratégia legal, Mona. O A açúcar é Sandra tá caloria falando vazia, açúcar é exato. caloria vazia. Mas, olha só, essa minha coisa do açúcar que eu não consumo açúcar. Tem açúcar por causa da minha diarista. É ela que consome. Ou quando vem alguém aqui em casa, precisa ter um açúcar, né? Porque ninguém é obrigado a não consumir açúcar porque eu não consumo, pelo amor de Deus. Mas eu tenho alguns momentos, períodos que toda mulher tem, aqueles momentos pré-menstruação, eu sinto uma necessidade, não é todo mês não, mas às vezes eu sinto uma necessidade de comer um chocolate. Aí eu compro o 70% cacau. Ótimo. Aí eu Como a compro o senhora não é chocolate uma 70%. pessoa do Fazer uma doce, propaganda que ainda bem que é ótimo. o talento inventou um 70% cacau, agora tem aquela barra talento. Ai, que delícia, aquilo foi a maior Preto, invenção, excelente, inclusive. É não difícil, é? inclusive, encontrar aqui em Fortaleza, viu? Mas ele é Aqui eu excelente, encontro inclusive, a muito no composição supermercado dele. aqui perto de casa. Só nele que eu encontro também. Muito Esse bom 70% cacau. mesmo. E Kelly, tu mencionou então que isso é muito bom. O açúcar realmente é caloria vazia. É. Ele aumenta muito a insulina no nosso corpo. Ele é inflamatório. Então, quando a gente reduz o açúcar, a gente só tem benefícios na nossa saúde. Quando a gente consegue tirar ele do nosso dia a dia, tirar entre aspas, né? Ele ainda está presente em algumas situações. Mas quando a gente consegue tirar ele de produtos adicionais, como por exemplo de um suco, de uma vitamina, a gente está trazendo qualidade de vida para a nossa saúde a longo prazo, tá? Tem que muitas pessoas têm difícil ter açúcar, o que é ótimo. Mas as pessoas elas têm que começar a Eu se tomo adaptar, café inclusive, né? fácil. Mas puro, né, amiga? Isso é ótimo. A gente tem as papilas gustativas e elas se renovam Puro. E eu expresso que aquele a forte, às cada vezes, 15, quando 20 dias. Cafezeira, tu, Kelly, viu? eu tomo e aquele Cafezeira. expresso. Eu sou. Cafezeira, Então, ótimo. para a gente Você é a já verdadeira terminando essa live, apreciadora eu de gostaria café. de. Eu sou. Alguém que está assistindo a gente, tem alguém que goste mais de café? Eu vou falar de mim. Eu sem café. Gente, no nível assim, ó. Mirella, quando eu viajo a trabalho, eu falo com os contratantes, claro, com muito carinho, amor. Falo, gente, não marquem aula para mim de manhã antes do meu café. E quando eu estou com o Fabiano, né? Ele já sabe, parceiro, sem café eu não consigo, minha aula não vai ser boa. Então as pessoas já sabem quem me contrata, a Kelly tem sempre um cafezinho aqui. Então, café. Agora sim, recentemente eu comecei a sentir eu tive uma irritabilidade no labirinto, nem sabia que tinha isso. Eu comecei a sentir umas tonturas e tal, eu fui no otorrino. E, enfim, tinha a questão da visão, que eu esqueço de usar o óculos, inclusive eu tinha que estar com ele agora. E eu tinha que estar usando. E ele falou assim, você bebe? Eu falei, não. E eu não bebo mesmo, assim, muito raro, uma taça de vinho, enfim. Aí ele falou, você toma café? Eu falei, ih, doutor, muito. Ele, então, eu falei, você não vai dizer para eu parar, né? Não faz isso comigo. Aí ele falou, não, mas diminui.
Então, eu comecei a diminuir o café. Então, assim, hoje eu tomei na hora de manhã, o meu café da manhã, e à tarde, pós-treino com o Fabiano, eu tomei, só que eu tomei uma xícara pequena de café, mas eu tomava muito. O café realmente, Pronto. eu sinto que me dá uma energia. Olha só, mesmo sem açúcar, ele me dá uma... Boa, Kelly. Ah, Mas isso, café acho que tu falou do descafeinado. Eu tenho que experimentar o descafeinado. Fala do é cafeína. descafeinado, Mirella. Então, aqui existe uma rixa entre o café descafeinado e o descafeinado mais de toxinas. Então, às vezes, a gente acha que pode não ser tão interessante fazer essa troca. É melhor você diminuir o café ou diluir o café, por exemplo, com leite ou leite de amêndoas, para quem não tem nenhuma intolerância ao leite de vaca normal mesmo, e ouvição ou mesmo reduzir. Então, tu já teve uma melhora só com a redução, né? O Moná já tá aprendendo aí, exato. Evitar consumir café na hora do almoço, sobre isso também. Mas, Kelly, sim, quem tem essa irritabilidade no labirinto, tá desenvolvendo labirintite, realmente açúcar, bebida alcoólica, café, é um vilão. Bebidas que são... Tu mencionou, eu sinto uma energia muito grande com café sem ele ter açúcar nenhum. É porque o café... Sim, o açúcar ele é ótimo porque dá essa energia, mas o café ele é uma bebida estimuladora. Então, ele naturalmente aumenta a tua necessidade de gasto energético. Então, por isso, quando tu consome café, tu sente essa energia mais apurada, o que é ótimo, tá? Então, tu é uma pessoa que metaboliza bem o café. Eu, por exemplo, eu não posso tomar café 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, que eu já perco meu sono. Acredita? Não, eu não perco Então, eu sou sono uma por causa de pessoa... café. Meu organismo já Eu não tá... posso ficar tomando muito café. Eu fico elétrica, eu já sou elétrica. Imagina tomando muito café. Então, café é um pouquinho de manhã, quando eu acordo, é assim, 50 ml. É tipo 2 dedinhos de uma xícara. E pronto, que já é o suficiente para me despertar, me dar energia. Mas hoje eu também preciso desse cafezinho para eu poder começar o meu dia. Entendi. E isso eu vejo muito nas pessoas que dançam. Todo mundo, principalmente quem trabalha dentro de um escritório, né? Tá ali o café. Mas eu vejo muito, percebeu, né, na escola lá, a gente dançando, sempre toma um café e traz essa energia, né? O café dá essa energia, assim, para começar a fazer uma atividade física. É engraçado isso, né? E Agora, você assim, ó, falou de tem não muita tomar. gente que bebe muito café. Ó. Tem muita gente que bebe muito café. Né? O Alex acabou de falar, toma 20 xícaras de café no dia, já tomou. Tem que ter muito cuidado, principalmente quando esse café vem com açúcar, tá? Ou com adoçante. E isso é muito ruim, porque ele vira um belisco, entre aspas. Então, acaba que você está constantemente estimulando a produção de insulina no seu corpo. E isso aumenta acúmulo de gordura corporal, tá? E a Moná também falou aqui um ponto muito importante. O almoço, ele é uma das maiores fontes de ferro da gente. Então, é onde a gente tem a carne bovina, que tem o ferro M, que é a melhor absorção do ferro para o nosso corpo. Então, tem a carne do frango, do bovino, enfim. Também os legumes, os vegetais verdes escuros, tem muito ferro. E tem o feijão, por exemplo, que é muito Feijão. famoso, né? Que a gente sabe que também. Exato. Então, quando a gente consome o café, a cafeína ela rouba esse ferro. Então, ela trabalha como se fosse um antinutriente. Então, ela acaba competindo com a absorção desses nutrientes. Então, você acaba tendo prejuízo na absorção do ferro. Então, muito cuidado. Principalmente pessoas que têm anemia, que têm histórico de anemia. Consumir o café junto com a refeição não é interessante. Para as pessoas que são viciadas, que precisam. Aí a gente diz, então toma o descafeinado. Se precisa de café nesse momento, e descafeinado para não prejudicar a absorção do ferro. Ou você pode esperar em torno de 1 hora aproximadamente para poder ter uma boa absorção do ferro e poder consumir seu café em paz. Janilson. Então descafeinado é bom, então. Descafeinado pode tomar. Nesse sentido. Bom nesse sentido, né? Sim. De quando você, eu preciso do meu café após o almoço, então vai descafeinado, por exemplo, a monazinha precisa bastante. Então, vai um descafeinadozinho. Mas agora, para ficar consumindo direto, todo o tempo, todo instante, talvez não seja interessante. É melhor mesmo um cafezinho, uma menor concentração ou diluído. Entendi. Agora, Mirella, para a gente terminar aqui a nossa live. Para as pessoas, por exemplo, que não têm condições de procurar uma nutricionista, não tem como pagar um nutricionista, qual orientação você daria para que as pessoas
o que seria uma alimentação, uma rotina alimentar saudável para você? Qual orientação você daria para as pessoas? Isso é um assunto muito complexo, né? É, né? Mas vamos lá. É porque a nutrição é tão abrangente, mas vamos lá. Para ter uma vida saudável, um estilo de vida saudável, você tem que principalmente basear a sua alimentação. Eu sempre costumo dizer que para todo e qualquer objetivo que a gente queira em termos de saúde, hipertrofia, emagrecimento, seja qual for, a gente tem que embasar a nossa vida em 5 pirâmides. Alimentação. Então, tem uma alimentação saudável. Consuma mais frutas, desembale menos, descasque mais, consuma alimentos mais em equilíbrio no seu dia a dia com relação à sua alimentação. Faça um bom café da manhã, um almoço, um lanche da tarde, um jantar, tá? Consuma proteína nessas refeições, se alimente bem. Fibra, então inclua salada, inclua frutas, isso é muito importante. Hidratação, beba muita água. A gente tem um cálculo de aproximadamente 35 ml vezes o nosso peso. Faz esse cálculo e veja mais ou menos quantos ml você precisa beber de líquidos por dia, tá? E distribuir manhã, tarde e noite. Pensa assim comigo, 70% do nosso corpo é de água. É onde nosso corpo trabalha. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é dar um meio adequado para o nosso corpo trabalhar bem, para a gente ter todo e qualquer resultado. Então, a água é imprescindível. Exercício físico, mantenha-se ativo, faça atividade física. Ah, eu detesto musculação. Comece principalmente com aquilo que você gosta. Então, a musculação é um exercício maravilhoso para hipertrofia, para acelerar seu metabolismo, para tudo. Mas se você não gosta, não tem por que começar agora. Comece com o que você gosta, sempre menciona a dança. Então, se você gosta de dança, dança. A Se você dança, gosta né? de salão, faz, com certeza. Se você gosta de correr, comece com uma caminhada. Agora, o importante é você ter frequência, periodicidade e fazer, né? O importante é isso, porque quando a gente quer começar logo, eu quero mudar, quero começar, eu começo logo com a musculação, com exercícios que você não gosta, aí muitas vezes a chance de desistência é muito alta, então tem que ter muito cuidado. Então, o importante é você dar o primeiro passo e se manter constante, principalmente no exercício. Sono. A gente tende a negligenciar muito o sono. Acho que o sono é uma besteira, ou tanto faz, ou dormir qualquer hora, acordar qualquer hora. Não. O sono ele é muito importante para o nosso corpo, para acelerar o metabolismo, para renovar suas energias. Então, o sono ele é restaurador. Ele vai restaurar a sua mente, seu corpo, sua musculatura. Então, seja qual for o objetivo, no mínimo 6 horas de sono, tá? Faça a higiene do sono. Essa higiene do sono inclui o quê? Fecha as luzes do quarto, fecha a televisão, fecha o celular, fecha a luz branca e se dedica àquele momento, que ele é o momento do seu descanso, tá? Então, o sono ele é muito importante. Pelo menos 6 horas por noite. E por último, e não menos importante, tá? Diminuir estresse, né? Diminuir o máximo possível para isso. O sono ele ajuda nesse sentido, com boa mente, a estar com menos estresse, com menos ansiedade. Isso impacta diretamente nos seus resultados, tá? Então, esses 5 são os fatores que eu sempre falo para os meus pacientes que a gente precisa ter bem estabelecido no nosso dia a dia para a gente conseguir alcançar todo e qualquer resultado. Então, não é apenas, tá? Então, a alimentação é um ponto muito importante, mas sem esses outros 4 fatores, a gente não precisa. Ótimo, certo. Ó, o Alex colocou Deu para assim... entender que é dúvida? Deu. O Alex colocou assim, um baile equivale a uma São Silvestre, de acordo com os contadores de passos. Contadores tem no celular, nos aplicativos, né? Aqueles contadores. E um baile de 4 horas, é verdade. Um baile... Eu não sabia, com essa viu, pandemia, Alex? Legal. com essa pandemia, que não tem o baile, as coisas estão voltando agora, muita gente mantinha uma saúde mais, né, de atividade física só com indo aos bailes. Isso já era realmente muito bom. Com a pandemia, não tinha como, né? E as pessoas, além de estar trancado dentro de casa, sentado em home office, realmente... Mas agora os bares vão voltar, estão voltando aos pouquinhos, as pessoas estão se vacinando. Muita gente. Não é? Aí, Mirella, o Diego colocou, é verdade que sorvete de doce de leite faz bem para a postura? Exatamente. E Muita o de gente ganhou baunilha peso, né? Nessa faz pandemia. mudança sem O graça. metabolismo ficou mais lento.
Responde essa aí. Mulher, Diego, não leva em consideração. Não leva em consideração, né? Diego é só formiga. tu, viu, Diego? Diego é formiga. Não, Diego. Meu Deus do céu, Diego. Dicas maravilhosas do Diego. Não, consideração isso. Sorvete não é interessante nesse sentido, não. Pode ser em um momento ou outro momento de lá, sabe? Então é isso. É. Mirela, meu amor, ó, 1 hora de live, a gente vai ficar conversando aqui, porque esse assunto, enfim, o mais importante é que eu quis trazer para as pessoas como manter uma alimentação mais saudável, uma vida mais saudável. Eu faço atividade física, faz parte da minha vida desde sempre. Não só a dança, mas eu amo movimentar meu corpo com outras atividades. Balé, acro-yoga, yoga, musculação, que eu não sou muito fã, mas é importante fazer. E eu sempre busquei me alimentar bem. E o meu objetivo, quando foi contratar nutricionista, era ter uma reeducação alimentar. E isso eu consegui um pouco, assim, cortar industrializados. Industrializados é uma coisa que entra pouquíssimo aqui em casa. Eu realmente descasco mais as coisas. Uma mudança que eu fiz já na pandemia foi consumir orgânicos. Eu troquei os alimentos, né, pelos orgânicos, apesar de saber que tem uma feira aqui perto de casa de orgânicos e é maravilhoso. Eu amei fazer feira. Então, os orgânicos fazem parte da minha vida. Ou eu como orgânico, só não como quando não encontro, assim, mas eu tento consumir o máximo que eu posso de orgânicos. Mas eu sei que eu tenho muito a aprender. Eu tenho que diminuir o café, eu tô conseguindo. Beber água, uma coisa que eu faço pouquíssimo, pouquíssimo. Meu corpo não tem essa necessidade. Eu preciso realmente aprender a beber água. Isso é uma principalmente, Kelly, porque tu gasta muito, faz muito exercício, então tu tá todo tempo aquecendo a tua máquina, então tu precisa estar bem hidratada. Eu costumo fazer até uma comparação com os meus pacientes. Imagina, quando eu atendo meus pacientes, eu atendo eles dentro do meu hora de ar-condicionado, na minha sala. Aí eu penso assim, já pensou se eu te atendesse do lado de fora, meio-dia, no sol quente, você ia vir? O atendimento ia ser outro, né? Mais cansativo. Então, a gente precisa propiciar para o nosso corpo o melhor meio para ele trabalhar. Então, eu propicio para o meu paciente o melhor meio para ele ser atendido por mim, para ele se sentir confortável. Então, a gente tem que propiciar isso para o nosso corpo também. Então, a hidratação ela é muito importante, por mais que seu corpo não peça, torne isso um hábito. Então, tente criar estratégias, como, por exemplo, despertador do celular, de hora em hora, ou uma outra estratégia, sempre que você se levantar e passar em frente à geladeira, tem que beber um copo de 200 ml, ou compra logo uma garrafa de 1 litro, de 2 litros e distribui. De 2,5 litros, então 1 litro de manhã, 1 litro de tarde, meio litro à noite antes de dormir, e distribuir isso ao longo do dia. Isso é muito importante para que o nosso corpo ele responda bem e traga mais saúde. Quando a gente aquece o nosso corpo, a gente pode ter prejuízo nesse sentido. Porque eu tenho uma coisa assim, eu percebia que eu tomando muita água, teve uma fase que eu tava certinha assim, né? Tomando muita água, aí eu acordava de noite para fazer xixi. E aí eu não costumo acordar de noite. Aí eu falei assim: ah, não, eu prefiro ter o meu sono bacana do que ter que acordar de noite para fazer xixi. Então, assim, uma coisa é eu ter, de repente, me organizar para beber água até uma certa hora, para que eu não fique com vontade de acordar no meio da noite para fazer xixi. Então, por isso que, além do meu corpo não pedir tanta água, tem essa questão psicológica, assim, eu não quero acordar de noite para poder fazer xixi. Pode beber logo 1 litro de uma vez, não? Pois é, né? A gente vai ficar aqui conversando sobre isso. Pois eu já tenho uma dica para você. Dica! Pronto. Tenta tomar essa tua água, beber até 1 hora antes de dormir e 2 horas antes de dormir. Uhum.
Tá Pode ótimo. beber um litro logo de uma vez, não. Uhum. Tá ótimo. Não pode beber 1 litro da hora de uma vez, não, né? Tem que beber aos poucos. Sobrecarrega o rim também. Fora, né, Moná? Viu, Diego? Oi, tá me ouvindo? Tá bom. Ai, gente, tá demais. Gente, posso xixi de olho fechado de Caiu madrugada. aqui. Ou foi eu Caiu? Tá ouvindo? cair? Não sei, eu tô te vendo. Vocês estão conseguindo me ouvir? É, tá rodando. Eu tô ouvindo você. Ih, saiu. Vamos chamar aqui. A Mona falou: faça um xixi de olho fechado de madrugada. É sério. Ai, Mona, essa é demais. 1 litro, não, gente, sobrecarrega o rim, tá? 1 litro assim, direto não, hein? Vamos lá, para chamar a Mirella para a gente poder se despedir. Quero agradecer a todo mundo que ficou aí assistindo essa live. Essa live vai ficar gravada. E segunda-feira que vem vou ter uma convidada aqui, uma professora. Oi, Mirella! Tá vendo? Caiu. Voltei. Bom, então, vamos nos despedir, Mirella. Quero agradecer você por você ter aceitado o convite, por ter contribuído aí, tirado, sanado dúvidas. Eu sei que procure um nutricionista, gente, procure uma nutricionista. Mas quem não tiver, né, condições, entra lá no Instagram dela, que ela faz um trabalho muito lindo, falando sobre, né, Mirella, uma alimentação mais saudável, descasquem mais, desembalem menos, né? Entrem lá para me conhecer meu trabalho, tá? Faço também atendimentos online, quem tiver alguma dúvida, tá? Mas isso é um prazer imenso ter vocês lá no meu larzinho também, no meu Instagram, que para mim também é uma casa, né? Nossa, querendo ou não, né, Kelly? Com certeza, postando todo o amor, toda a energia do mundo, viu? Vocês são super bem-vindos. E Kelly, foi um prazer imenso, imenso, imenso ter participado, viu? Imenso. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Sempre precisar, pode contar comigo, viu? Obrigada. E, gente, a próxima segunda-feira vou estar aqui com a Aninha Calderon. Ela é professora de balé. A gente vai falar sobre a importância do balé para quem quer ter uma dança mais bonita. Uau. Não é que o balé vai deixar mais bonito, mas a importância de cuidar do corpo. Hoje a gente falou sobre o aspecto mais interno, né, da alimentação. Segunda-feira que vem a gente vai falar do aspecto mais estético também, né? Como que o balé pode deixar a sua dança mais elegante. Também é um dos caminhos, tá? Um beijo, meu amor. Grande beijo. E a gente se vê segunda-feira aí. Essa live vai ficar gravada. Um sucesso, compartilha essa live com quem cheiro, viu? quer saber um pouco mais da alimentação. Ou que procure a Mirella para atendimentos. Eu vou procurar você, hein? Beijo. Muito bem-vinda. Um cheiro, viu? Beijo, cheiro. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.